tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. China, Pequim acolhe hoje uma cimeira virtual dos BRICS, grupo que abrange o Brasil, a Rússia, a Índia, China e a África do Sul. A Ucrânia é um dos assuntos abordados. Cabo Verde, o governo deu conta da sua intenção de universalizar a proteção social no intuito de abranger as camadas mais vulneráveis da população. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. São Tomé, 102.8 FM. Abrimos com a China. Pequim acolhe hoje uma cimeira virtual dos BRICS, grupo que abrange o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Ainda antes da cimeira, o presidente chinês criticou o alargamento das alianças militares que, a seu ver, são responsáveis da guerra na Ucrânia. No mesmo sentido, o presidente russo, quanto a si, apelou hoje os seus parceiros à cooperação face às ações dos ocidentais, que qualificou de egoístas. Mais por nós com Miguel Martins. Vladimir Putin, alvo de sanções ocidentais, fez questão em reforçar a aposta do Moscovo no incremento das relações comerciais com os seus parceiros dos BRICS. A Rússia, que pretende expandir a ligação ferroviária com a China, nomeadamente. O país anfitrião, que fez questão em apresentar este fórum como sendo uma forma de redinamizar a economia mundial a sofrer das múltiplas crises alimentar, financeira ou sanitária subjacentes. É verdade que o bloco representa 1/4 do produto interno bruto mundial e 42% da população do planeta. Em 2018, os turistas provenientes dos BRICS representaram 65% das chegadas à África do Sul, rematou por seu lado o presidente Cyril Ramaphosa. Este advogou a necessidade da cooperação em termos de segurança alimentar numa altura em que crescem as preocupações relativas à Covid-19, ao conflito na Ucrânia e aos efeitos crescentes das alterações climáticas. Por seu lado, o brasileiro Jair Bolsonaro apelou à reforma de organizações internacionais como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o próprio chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, advogou por seu lado a ideia de um alargamento dos BRICS a países como a Argentina ou o Paquistão. Em França, Emmanuel Macron pediu na noite passada aos partidos com assento na nova Assembleia para tomarem posição até esta sexta-feira sobre a sua postura na nova Câmara Baixa do Parlamento, onde o partido presidencial perdeu a maioria absoluta depois da segunda volta das legislativas do passado domingo. O discurso presidencial não deixou, evidentemente, de suscitar reações. De forma global, os partidos políticos responderam ao presidente recusando a ideia de um governo de coligação. Mais por nós com Elton Aguiar. Os partidos da oposição reagiram ao discurso proferido ontem à noite pelo presidente francês Emmanuel Macron de maneira contundente. Eles indicam desde já a inviabilidade do desejo do chefe de Estado de formar uma União Nacional pela Estabilidade, por forma a ultrapassar o impasse político. A União Nacional, da extrema-direita, através do seu presidente Jordan Bardella, denuncia a arrogância do Executivo e anuncia que o seu grupo de 89 deputados será firme, mas construtivo, tendo como única bússola os interesses da França e dos franceses. O líder da esquerda unida, Jean-Luc Mélenchon, alega que de agora em diante o Executivo é fraco e a Assembleia Nacional é forte, e convidou a Primeira-Ministra a demitir-se caso não obtenha a confiança do Congresso. Olivier Marleix, presidente do grupo parlamentar de Os Republicanos na Assembleia Nacional, declarou que não há alternativas ao diálogo e ao respeito evocados pelo presidente, mas não deve haver cheques em branco a um projeto pouco claro. Em resposta, a porta-voz do Élysée, Olivia Grégoire, criticou os discursos e assegurou que o governo não buscará votos nem da União Nacional nem da Esquerda Unida. A Ucrânia decorre desde hoje e até amanhã em Bruxelas a cimeira em que os dirigentes dos 27 devem decidir se atribuem o estatuto de candidato à adesão à União Europeia à Ucrânia e à vizinha Moldávia, depois de dúvidas terem sido enunciadas na semana passada, nomeadamente por Portugal. Na passada terça-feira, fontes diplomáticas avançaram que haviam doravante unanimidade nesta matéria entre os Estados-membros. Refira-se, entretanto, que no terreno a violência continua, os russos continuam a apertar o cerco sobre Lysychansk e Severodonetsk no leste do país. Kharkiv, no nordeste, continua a ser alvo de bombardeamentos russos cotidianos. 2 locais de armazenamento de cereais foram alvos de bombardeamentos russos em Mykolaiv, no sul do país. Kiev anuncia, entretanto, ter recebido hoje lanças-roquetes americanos e Mars, reforçando deste modo o seu arsenal.
E, noutro aspecto, a Unesco informou hoje que desde o começo do conflito, mais de 150 locais culturais foram parcialmente ou totalmente destruídos. Estados Unidos, o Supremo Tribunal invalidou hoje uma lei do Estado de Nova Iorque que no início deste mês decidiu introduzir restrições ao porte de arma. O Supremo confirmou, pela mesma ocasião, o direito dos americanos de saírem de casa armados. Esta decisão, tomada por uma maioria de 6 juízes, todos eles conservadores, sobre um total de 9, acontece numa altura em que o país continua em estado de choque depois de uma série de ataques com arma de fogo, nomeadamente um que provocou a morte de 21 pessoas numa escola primária do Texas no final do mês passado. Praia 99.3 FM. Na atualidade africana, Cabo Verde, o governo deu conta da sua intenção de universalizar a proteção social no intuito de abranger as camadas mais vulneráveis da população. Mais pormenores com Odair Santos. No momento em que Cabo Verde enfrenta os efeitos de uma tripla crise em consequência da seca, da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, com impacto profundo no tecido económico e social no país, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ilício Freire, anuncia que o governo vai largar a proteção social. O mundo está cada vez mais incerto, está cada vez menos seguro. Por isso é necessário proteger, mas sobretudo proteger os mais desfavorecidos. E é neste quadro que o governo já definiu, e repito aqui, antes de aumentar o valor das pensões, é fundamental e crucial aumentar os beneficiários da proteção social. E é neste quadro que continuaremos a trabalhar. Para o ano de 2023, mais 3.000 pensionistas do regime não contributivo. Aumento do número de beneficiários do rendimento social de inclusão e alargamento do pré-escolar a crianças mais desfavorecidas. A continuidade da gratuidade do ensino. A continuidade da isenção da taxa moderadora de saúde. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ilício Freire, discursava no ato de lançamento do primeiro boletim estatístico do Sistema de Proteção Social em Cabo Verde 2016-2020, instrumento que mostra que 51% da população cabo-verdiana estava coberta em 2020 por pelo menos uma prestação social, seja do regime contributivo ou não contributivo, uma percentagem acima da média mundial, que é cerca de 46%, e de África, que está muito abaixo dos 20%. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Guiné-Bissau, o regresso do líder do Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15, a Bissau, após 10 meses em Portugal, aqueceu o ambiente político no país, com a troca de mimos entre os ativistas políticos nas redes sociais de um lado e do outro, com denúncias feitas pelo presidente em exercício do Partido da Renovação Social, PRS. Mais por nós, Cláudio Candé. Fernando Dias, ex-ministro da Administração Territorial e Poder Local e que se ausentou na cerimónia de tomada de posse do novo governo da iniciativa presidencial como ministro de Estado dos Recursos Naturais, por motivos considerados de lapso da comunicação, veio a público denunciar que o seu partido está a ser vítima de perseguição na administração pública. O PRS podemos considerar que está a ser alvo de uma perseguição, sobretudo na exoneração de alguns dos seus dirigentes na administração pública. Podem confirmar isto, a exoneração feita no Ministério do Comércio, a exoneração feita na Câmara Municipal de Bissau. Registro na sequência da visita do coordenador do Madem G15 à sede nacional do PRS, onde Brema Camará reafirmou a determinação em continuar a caminhada política com o PRS, dois partidos que integram a aliança política que suportava o governo no Parlamento já dissolvido, dando sinal forte para as futuras alianças para as legislativas marcadas para dezembro. Agradecer tudo quanto o Partido da Renovação Social fez, estaremos sempre juntos na busca de grandes consensos, como já provamos no passado. Tivemos grandes consensos, acordos e compromissos. No âmbito destas movimentações políticas, o líder do Madem G15 já foi recebido pelo Presidente da República e pelo embaixador de Portugal acreditado em Bissau. De Bissau para a RFI, Aliu Candé. Ruanda, Kigali, acolhe a partir de amanhã até ao dia 26 de junho uma nova cimeira da Commonwealth. Na emenda da reunião dos chefes de governo dos 54 Estados-membros está a adesão de 2 novos membros, o Togo e o Gabão. Refira-se ainda que esta reunião decorre em plena polémica em torno do acordo migratório entre Kigali e Londres, que possibilita o envio para o Ruanda de imigrantes chegados ilegalmente ao Reino Unido.